Olá, irmãos, graça e paz. Meu nome é Dario Tavares, sou missionário da Missão Novas Tribos do Brasil e há 10 anos atuo no Centro de Treinamento Missionário Shekinah, o CTMS, fica localizado em Goiás e graças a Deus temos servido ao Senhor ali como treinadores no centro de treinamento. Tenho 2 filhas, minha esposa se chama Artemisa, a minha filha mais velha se chama Júlia e a mais nova se chama Alice. Então juntos nós temos servido ao Senhor ali no centro de treinamento missionário. E para nós é uma grande alegria podermos estar aqui e poder compartilhar da palavra do Senhor, compartilhar daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, tem me ensinado e também reproduzir para que o Senhor continue fazendo a obra dele nos vários corações. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que tem me desafiado muito, é um recorte aí da história de Israel, da história do povo de Israel, e esse texto tem me desafiado muito, me encorajado e me desafiado a realizar a obra missionária, desafiado a continuar participando daquilo que o Senhor tem realizado entre os povos não alcançados. Então convido você a abrir em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler os versos de 1 a 15. 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 15. E diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgas as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel.
Agora, pois, peço-te, aceite um presente do teu servo. Normalmente, quando nos deparamos com esse trecho, com essa narrativa, o que mais nos salta aos olhos, o que mais talvez nós comentamos, é propriamente a cura de Naamã, né, e todo esse processo que ele viveu. Mas eu gostaria de olhar para esse texto, para essa narrativa, e perceber e olhar a atuação do Senhor, a atuação de Deus diante de toda essa situação de Naamã, diante de todo esse contexto e o poder dele transformando uma vida ou transformando algumas vidas aqui. Então, a narrativa começa aí falando sobre Naamã, que era um importante comandante do rei da Síria, era um grande homem e que ele havia tido vitória sobre o povo de Israel aí, que o Senhor havia dado vitória a ele através do seu exército e eles haviam então invadido Israel, devastado Israel, e no versículo 2 diz que eles levaram consigo uma menina, e ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela era uma escrava, ela era uma serva ali na casa de Naamã. E é justamente nesse contexto que o Senhor está agindo, é justamente nessa história que por um lado é muito triste, que por um lado é muito comovente, mas o Senhor, ele começa a agir, o Senhor começa a demonstrar o seu poder, o Senhor começa a demonstrar quem Ele é e o seu propósito para tudo isso que essas pessoas estão vivendo, para tudo isso que o próprio Naamã está vivendo. E aqui aparece essa menina, e a Bíblia diz que era apenas uma menina que foi levada cativa. E então o cenário, o contexto todo aqui é um contexto de guerra, um contexto de destruição, e quando nós pensamos em contexto de guerra, muitas coisas podem vir à nossa mente, tanta destruição, mortes, famílias sendo destruídas, pessoas sendo tiradas, né, do seio de sua família, no caso dessa menina, mas em todo esse mover, em toda essa situação que essas pessoas estão envolvidas, o Senhor está agindo. O Senhor tem demonstrado o seu poder. E o Senhor aqui, ele começa então a agir através da vida de uma menina. O Senhor começa a demonstrar o seu poder através da vida de uma menina. A Bíblia relata que Naamã havia pegado uma doença, a lepra, ele estava leproso, e a lepra nesse contexto aqui em que eles estão vivendo, a lepra era algo muito terrível, algo muito temido, e a pessoa que estava leprosa, quando nós olhamos para Levítico ali, nós vemos todo o processo de exclusão dessa pessoa da sociedade. Certamente Naamã não poderia exercer o cargo que exerceria estando leproso, e então a situação de Naamã aqui é muito triste aos nossos olhos. A situação de Naamã é horrível, né, quando nós pensamos no contexto em que está sendo essa narrativa e o quão terrível era a lepra. E aí então Deus começa a agir, Deus começa a mostrar o seu poder através dessa menina. E segundo alguns comentaristas, a idade possível dessa menina é entre 10 a 14 anos de idade. E quando nós olhamos para essa menina, muitas coisas podem vir à nossa mente, e a Bíblia não relata detalhes de como ela estava, detalhes do que aconteceu com sua família, mas nós sabemos que num contexto de guerra muita coisa pode acontecer. E essa menina foi tirada do seio de sua família. Essa menina foi arrastada de sua cidade. Essa menina saiu de todo o seu contexto que vivia
e foi levada às forças para trabalhar então na casa de Naamã, na casa daquele que havia comandado todo o exército para destruir o seu povo, na casa daquele que era o seu inimigo, na casa daquele que a Bíblia narra que o próprio Deus deu a vitória ao seu povo. O versículo 1 diz que o Senhor dera vitória à Síria. E muita coisa poderia passar na mente dessa menina. Muita coisa poderia passar nos pensamentos dessa menina e levá-la a olhar para o Senhor e talvez blasfemar contra o Senhor. E talvez detestar o Senhor diante de tudo aquilo que estava acontecendo com ela e com o seu povo. E é aqui então que o Senhor começa a agir. É aqui que o Senhor começa a mostrar quem Ele é, a mostrar o seu poder e o que Ele pode fazer com apenas e através de uma menina. O Senhor então, Ele usa essa menina para ter um impacto muito grande na vida de Naamã, na casa de Naamã, no palácio aí de duas nações, na vida do exército todo de Naamã. Então a narrativa diz que a menina, ela foi até a sua senhora, a esposa de Naamã, e ela deu uma notícia, deu um recado, ou ela deu uma possível solução para a situação de Naamã. A Bíblia diz que ela disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. O Senhor começa a agir. E é interessante que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de maior lutas nas nossas vidas, a nossa tendência é olhar somente para nós, para aquilo que estamos vivendo, para aquela situação que estamos passando, e nós nos esquecemos de tudo ao nosso redor. Nós esquecemos de todos ao nosso redor. E o Senhor nos ensina aqui através da vida dessa menina. Uma menina que estava com a sua vida destruída, aparentemente. Uma menina que possivelmente havia sua família sido destruída, poderiam ter sido mortos ou levados para outros lugares como servos, como escravos também. E uma menina que, ao olhar para o seu Deus, ela constata que o próprio Deus havia dado vitória ou havia permitido tudo aquilo que ela estava vivendo, que o seu povo estava vivendo. Porém, essa menina tem uma reação que nos encoraja e que nos ensina muito. Porém, essa narrativa, ela mostra aí a ação de Deus na vida dessa menina, a ação do poder de Deus, a ponto dessa menina olhar para Naamã, olhar para o seu inimigo, olhar para aquela pessoa que havia destruído sua vida e perceber qual era a sua maior necessidade e perceber qual era a sua maior fraqueza, qual era a sua real necessidade. Aos nossos olhos, a necessidade maior de Naamã seria a cura da lepra, porque a lepra era algo horrível. A lepra era algo terrível naquela época. Porém, essa menina consegue ir mais além, olhar com mais profundidade para a real situação de Naamã. Então, essa menina sugere à sua senhora que ela procure um profeta, que ela procure o profeta que estava em Samaria, que ele poderia restaurar, né, o seu senhor de sua lepra. Essa menina, então, ela conhecia muito bem qual era o papel de um profeta. Essa menina certamente foi instruída quem era o Senhor. Essa menina certamente foi instruída quem era e o poder, qual era o poder desse Deus que ela servia, que seus pais serviram, que o seu povo cria. E essa menina então dá a solução ou dá uma sugestão para a esposa de Naamã. Essa menina consegue então, mesmo diante de sua luta, mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante de todo aquele transtorno que ela estava vivendo por ter sido
tirada do seio de sua família, ela ainda consegue tirar os olhos de si e olhar para aquele que estava ao seu redor e perceber sua real necessidade e perceber qual era a sua necessidade maior. Embora ela disse que o profeta poderia restaurar o seu senhor de sua lepra, mais para frente nós vemos o grande resultado disso. Então, o poder de Deus começa a se manifestar, a ação do Senhor começa a se manifestar na vida dessa menina, na casa de Naamã, e isso aí vai adiante. Então, Naamã ouviu tudo isso. Naamã poderia muito bem não dar ouvido a essa menina, porque não passava de uma simples serva, mas Naamã, então, ele vai até o seu senhor. Naamã, então, ele vai até o rei da Síria. E ele disse, né? Assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei, então, o rei Ben-Hadad, ele disse, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, então, e o rei foi generoso com ele e deu aquilo que ele necessitava. E até aqui, certamente, eles achavam que a cura de Naamã era apenas a cura física e havia a necessidade de pagamento, né? Ele manda aí muito dinheiro, muito ouro, muita prata e muitas vestes festivais aí, coisa muito valiosa para comprar a sua cura. Até então eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. Mas a verdade é que Deus está agindo. A verdade é que através da vida de uma menina, Deus agiu e se manifestou aí na casa de Naamã. Agora, no reinado, né, no palácio do rei da Síria, essa notícia dessa menina, essa possibilidade de cura de Israel, moveu aí o rei e tudo que Naamã necessitava para ir, então, ao rei de Israel. E aí, então, a narrativa segue que Naamã levou tudo isso com ele até o rei de Israel, levou uma carta também explicando tudo aquilo que estava acontecendo, porém, como nós percebemos, o clima era de guerra, o clima era de conflito, de tensão, e o rei de Israel, ao ler essa carta, né, o rei Jorão, ele rasgou as suas vestes e ficou muito temeroso, né? Ele disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. O rei de Israel ficou temeroso, achando que tudo aquilo era uma armação, uma armadilha, para que eles voltassem a guerrear novamente, alguma emboscada ou algo parecido. Porém, então, Eliseu, o homem de Deus, entra na história. O Senhor está agindo em toda essa situação, o mover do Senhor, o poder de Deus está movimentando aí o palácio de dois reinados, e então essas coisas, esse burburinho, chega até o Eliseu, o homem de Deus. E ele soube, né, de tudo isso que estava acontecendo, e ele disse, deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. E Naamã, então, como era um comandante, Naamã, como era um homem de importante valor aí no exército do rei, né? Ele, na mente dele, ele achava que precisava ser tratado como tal, né? Ele desejava todas as honrarias que um comandante, que cabia a um comandante. Porém, Eliseu aqui usa de uma estratégia muito interessante. Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eliseu poderia muito bem ter atendido o comandante e dado todas as honrarias que ele merecia, ter atendido ele pessoalmente. Mas Eliseu manda apenas um mensageiro. E Eliseu diz, a solução ou a receita é essa, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. E então a revolta de Naamã foi grande.
Naamã ficou muito revoltado, né? Eu vou me lavar nessas águas, né, do Rio Jordão, sendo que há águas muito melhores em Damasco, né? Os rios ali de Abana e Farfar. Ele ficou muito nervoso com tudo isso. E Deus estava agindo em todas essa situação. Deus estava usando toda essa situação para trabalhar, para quebrar o coração de Naamã. E então seus oficiais o convenceram de que ele deveria seguir as instruções. Seus oficiais, eles convenceram a Naamã de que ele precisava seguir essa instrução. E o versículo 14 então diz que Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Todo esse mover do Senhor nessa narrativa, o Senhor usando todas essas situações e todas essas pessoas para tornar o seu nome conhecido, para tornar o seu poder conhecido entre os reis, entre os seus reinados, entre essas pessoas, e ele usa essa pequena menina. E talvez se a nossa narrativa finalizasse no versículo 14 aí, dizendo que ele ficou limpo e pronto, nós não saberíamos dos detalhes, e essa história é cheia dos detalhes. E o versículo 15 diz que voltou ao homem de Deus, Naamã voltou a Eliseu, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis, agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, peço-te, aceites um presente do teu servo. E essa é a maior e melhor declaração que Naamã poderia ter feito. Naamã foi restaurado de sua lepra, da sua doença, sua pele ficou como a pele de uma criança. O Senhor usou a vida de uma menina para permitir que Naamã fosse curado. Mas o olhar dessa menina, como eu disse no início, o olhar dessa menina ia muito mais além do que simplesmente a lepra ou a necessidade física de Naamã. Essa menina sabia que Naamã precisava do Senhor. Essa menina sabia que Naamã precisava da restauração espiritual. E então, no versículo 15, Naamã diz com suas próprias palavras, Naamã diz com sua própria boca: reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E que declaração maravilhosa! E que declaração que nos enche de alegria em perceber que um homem que estava distante do Senhor, distante dos caminhos do Senhor, declara que não há Deus senão em Israel, que em toda a terra não há outro Deus senão em Israel. Naamã aqui confessa o Senhor, né, como o único Deus, e o Senhor usou essa menina. E é interessante nos detalhes dessa história, porque a narrativa diz que apenas Naamã, ele disse isso, né, confessou, reconheceu o Senhor Deus, o Deus de Israel, como o único Deus. Mas quando nós olhamos para os detalhes dessa história, quando nós olhamos para as entrelinhas dessa história, nós percebemos que, juntamente com Naamã, havia um grande exército. Juntamente com Naamã, havia os seus guardas, né, o seu exército que estava com ele. Ele não entraria em território inimigo sem toda a sua escolta, todos os seus homens. E aí no versículo... Eu perdi o versículo aqui. Está aqui, versículo 15 mesmo, que diz que ele e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante de Eliseu, né? Ele e toda a sua comitiva. Havia muita gente assistindo e percebendo toda essa atuação do Senhor.
Havia muita gente presenciando tudo isso que Naamã estava vivendo e tudo isso que Deus estava fazendo. Muita gente pôde testemunhar da cura de Naamã. Muita gente pôde ouvir a declaração que Naamã fez a respeito de Deus. Muita gente pôde perceber toda a atuação do Senhor diante de tudo isso que Naamã estava vivendo. E, como eu disse, essa narrativa, ela me encoraja muito. Essa narrativa, ela me faz me animar, me motiva muito a continuar servindo ao Senhor, a continuar testemunhando do Senhor, porque o poder é do Senhor. Nós somos instrumentos frágeis, fracos e falhos, mas o Senhor, Ele nos usa, apesar de nós. O Senhor, Ele tem realizado a sua obra e nos dá o privilégio de fazermos parte dela. E o Senhor usa toda uma situação que essa menina viveu. O Senhor usa a pessoa dessa menina, que poderia muito bem só olhar para si diante de tudo que ela estava vivendo. E ela certamente tinha muitos motivos para se preocupar consigo, sozinha, servindo um povo totalmente diferente, como escrava, num lugar totalmente diferente, em território inimigo. E essa menina teria muitos motivos para se preocupar somente consigo. Mas essa menina, ela tira os olhos de si. Essa menina consegue olhar além. Essa menina consegue olhar além de sua necessidade e perceber a necessidade do outro. Essa menina tinha algo que ela considerava muito maior e melhor do que todos os reis, todo o Naamã com o seu poder e tudo mais. Essa menina confiava no Senhor. Essa menina conhecia o Senhor. Essa menina conhecia o poder do Senhor. Essa menina certamente ouviu todas as histórias que seus pais e os seus antepassados contavam a respeito dos grandes feitos do Senhor através do seu povo, no meio do seu povo. Essa menina conhecia muito bem quem era Deus. Essa menina conhecia muito bem o que Deus poderia fazer. E essa menina tira os olhos de si e ela consegue olhar além da necessidade física de Naamã. E essa menina, então, com um passo de coragem, de fé, ela abre a boca. Ela diz à mulher de Naamã a solução para Naamã. E então Deus age em toda essa história, dando aí a cura para Naamã. E Naamã pode confessar o Senhor. Naamã pode dizer com suas próprias palavras: não há Deus na terra, senão em Israel. Não há outro Deus, né? Reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Que grande maravilha que o Senhor fez na vida de Naamã. E eu creio que certamente fez na vida de várias outras pessoas que estavam visualizando, participando de tudo isso aí ao redor daquilo que Deus estava fazendo. E o Senhor usou a vida dessa menina. A Bíblia nem ao menos diz o nome dela, não diz detalhes sobre a vida dela, mas a verdade é que é exatamente no anonimato que Deus age. É através de pessoas simples, pessoas maltratadas, pessoas sofridas, que tiram os olhos de si, olham para o Senhor e assim elas conseguem perceber a maior necessidade das pessoas à sua volta. Essa narrativa me encoraja muito a olhar para o Senhor diante das dificuldades, diante das lutas, diante de tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia. Olhar para o Senhor, tirar os olhos de mim, da minha necessidade, não me colocar como vítima diante das situações, mas olhar para o Senhor, tirar os olhos de mim. Olhando para o Senhor e tirando os olhos de nós conseguimos olhar para os lados e perceber que há pessoas que necessitam de Jesus.
que há pessoas que necessitam de se encontrar com o Senhor, que há pessoas que necessitam de estar diante da cruz e que há pessoas que, além da necessidade física, muito mais que a necessidade física, têm a necessidade espiritual, a necessidade da salvação, a necessidade de encontrar com o Senhor e a necessidade de dizer com sua própria boca, de confessar o Senhor como Salvador de suas vidas. E certamente Deus pode nos usar. E certamente Deus quer nos usar. Deus nos dá esse grande privilégio de sermos usados por Ele. Instrumentos falhos, instrumentos fracos, instrumentos frágeis, mas através do poder de Deus, através da ação de Deus, através da ação do Senhor, Ele pode nos usar. Quando nós deixamos de olhar para nós, para as nossas necessidades, olhamos para Ele e nós conseguimos então olhar para os lados e perceber a necessidade de inúmeras pessoas, a necessidade de várias pessoas que precisam se encontrar com o Senhor, que precisam conhecer a Jesus Cristo. E que o Senhor nos ajude a termos essa mesma atitude dessa menina, diante de lutas e dificuldades, que nós tiremos os olhos de nós mesmos, olhemos para o Senhor e percebemos a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Que esse pequeno trecho, que essa pequena narrativa sirva de encorajamento a cada um que ouve essa mensagem, que sirva de ânimo a cada um que certamente tem passado por lutas, dificuldades, tem passado por tanto sofrimento, mas na atuação do Senhor, no poder do Senhor, Ele pode nos usar e Ele pode, através de nossas vidas, levar mais pessoas para perto de Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um e um grande abraço a todos. Amém.